O que não te contaram sobre hipertrofia. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Seja muito bem-vindo, está começando mais um episódio. Hoje, para desmistificar todos os mitos sobre a hipertrofia, vamos nos aprofundar nesse tema e tentar esclarecer ao máximo as dúvidas mais comuns aí dentre os treinadores. Antes de mais nada, apresentando meus amigos aqui, professor Fernando. Salve, salve, galera. Professor Luiz. Fala, galera, vamos que vamos. E é isso aí. Pessoal, hipertrofia é um tema que chama muita atenção, provoca muitas dúvidas e tem muitas falácias na internet e a gente quer tentar trazer um conteúdo fino, científico, que possa ajudar você a evoluir no seu treino. Perfeito. Professor Luizão, professor Fernando, Manda. quais são as dúvidas que mais vocês recebem acerca do treinamento de hipertrofia? Tendo em vista que é um tema que gera muitas dúvidas. Assim. Cara, vem muita dúvida, né? Mas o que é mais recorrente, né? O que eu consigo dizer para você, que o que vem para mim, assim, qual que é a metodologia, né? Os caras querem saber de método, o que eu preciso fazer, o que é isso, o que é aquilo. Mas eu acho que, lógico, tem mais questões. O que pergunto para você, pergunto para vocês, eles não perguntam para mim. Então, o que mais o pessoal tem essa dúvida é a questão da metodologia. Qual método fazer? Qual método fazer, como fazer. E basicamente são essas questões, sabe? Então, tipo, a hipertrofia, ela tem muita... Ela é muito mais, só que ao mesmo tempo, né, é um paradoxo, ela é muito simples. Se você levar alguns pontos em consideração, poxa, é muito simples. Respeitar algumas regrinhas, né, que a gente vai debater aqui com vocês. Então, ela é muito rica também, né? Perfeito. Então, isso é muito importante. Rapaziada, e antes de tudo, pra você que não conhece, que não faz ideia, que tá querendo ouvir sobre hipertrofia e não adquiriu o nosso curso A Força no Esporte, não perca tempo, tá? Então, pessoal, a gente vai deixar o link aqui. O que é esse curso A Força no Esporte? Nós preparamos um material com riqueza de detalhes, falando sobre hipertrofia muscular, força máxima, ou seja, um trabalho refinado para aumento da força de fato, porque ter músculos não necessariamente significa ser forte. E se você quer entender, acesse o nosso curso. E por último, e não menos importante, o topo da pirâmide, inclusive quem ministrou essas aulas que ficaram excepcionais. Pra vocês terem noção, eu estudei esse conteúdo e eu assisti essas aulas que eu tô ombreando com o cara que montou as aulas. Então o professor Andrezão preparou um material sobre força explosiva. Não perca. Eu tô falando aqui no começo do episódio para você não perder tempo. É um curso que tá muito barato pro que ele entrega e é por tempo limitado. Então não perca tempo. Sensacional. E Luizão, você, quais são as dúvidas que mais chegam para você dos seus alunos, assim, problemas que você tem que resolver quando fala sobre hipertrofia? Tá. Cara, eu acho que existem várias, como você muito bem colocou, falácias que a gente ouve que por vezes não condizem com a realidade e tem muitas dúvidas de como se portar dentro da sala de musculação para potencializar a hipertrofia. Então, por exemplo, eu vou montar um treinão lá, o que eu tenho que fazer? Quais músculos que eu tenho que colocar no mesmo treino? Quantas vezes na semana eu tenho que treinar para potencializar a hipertrofia? Eu tenho que treinar todo dia? É um dia sim, dia não? Eu tenho que respeitar o princípio da supercompensação? O que isso quer dizer? O que é isso? Então, tudo isso a gente pode conversar também. E no final das contas é tentar esclarecer isso, né? Exatamente. Então esse episódio é isso, pessoal. Quem tem dúvidas, certamente você também passa por isso na sala de musculação. E é bom já começar dizendo, né, que quando a gente fala de hipertrofia, a gente leva para o âmbito do esporte profissional, vamos dizer assim, né? Dos atletas de bodybuilding. Bodybuilder, fica monstro. Quando tem um volume muito grande de hipertrofia. Quando a gente fala de hipertrofia, pessoal, a gente não está vendendo para você um negócio que é você tá assim e vai ficar igual a esse atleta aqui. Não é isso. A hipertrofia aumentou a área de secção transversa, aumentou o volume muscular, gerou hipertrofia. E isso, se bem treinado, vai gerar resultados positivos no seu dia a dia. Então, a gente limita a hipertrofia nisso. A gente não está falando sobre questões estéticas de grandes volumes de hipertrofia. A gente está falando no pouco da hipertrofia que você teve, já vai manifestar excelentes resultados para suas atividades diárias. Então, a gente não está vendendo um negócio para você aqui
que, nossa, vai ficar igual atleta. Até porque é bem importante esclarecer isso, né? Não existe. Se você compra na internet, por exemplo, o treino do fulano de tal... Do Ciban. O treino do Ramon Dino lá. Compre nem, meu protocolo nem aqui. vamos citar o nome, né? Vamos ficar sem nada. Tipo, Por quê? O que que é? não, porque assim, pra não expor ninguém, né? Mas, você vai ficar desse jeito, com o shape desse jeito. Se você não fizer uso de hormônios, vias exógenas para aumentar a hipertrofia muscular, você não vai ficar como esses caras. Não adianta a gente falar que vai ficar, porque é uma ilusão, né? A gente tava comentando aqui mais cedo sobre quando a gente começou a treinar, nem tínhamos nenhum contato ainda com a educação física, mas como a gente esperava ficar, né? A gente olhava os caras fortes lá da academia, achava, nossa, quanto tempo será que o cara levou para ficar desse jeito? Uhum. E já nem sabia que já fazia uso de hormônios, enfim, tudo mais. E a gente lutando lá, né? Comprava hipercalórico, comia frango, comia Animal batata pack. doce, para tentar, tentar 50 ficar Isso aí comprimidos. gigante. era o sonho, nunca tive, cara. E Meu não- sonho Nossa, desse. quase fiquei louco quando eu comprei uma caixinha. E isso não resolvia, não manifestava, não gerava hipertrofia nesse aspecto, nessa magnitude. Não é isso. Então, hoje, a gente tendo conhecimento como profissionais da área de educação física, a gente pode falar que isso não acontece de maneira natural. Teu corpo, teu sistema endócrino, ele tem uma limitação para a manifestação da síntese proteica. Então, você pode evoluir, mas vai chegar um ponto que você vai estancar teu nível de hipertrofia. Né? Existe uma barreira fisiológica ali que você só vai conseguir extrapolar por vias exógenas, aplicando hormônios, tomando outros meios aí para manifestar a hipertrofia. Então, hoje em dia fica mais claro entender esses fatores, né? E, Fernandão, pra você, qual que é a importância da hipertrofia de maneira geral? Não simplesmente... Claro que eu seria hipócrita se eu não dissesse que eu treino pra hipertrofia e não quero ganhos estéticos. E vocês podem ver que eu tô muito forte, eu tô muito grande. É Então, enorme aí, Tô cara. aqui gigante e tal, tô belo nesse aspecto, então culto ao corpo, né, o fisiculturismo. Mas qual que é a importância da hipertrofia de maneira geral para as pessoas? Então vamos lá. Primeiro, fazendo um complemento nessa questão aqui de treinar antigamente, eu falo para vocês, pessoal, o que vocês estão vendo aqui são 17 anos tentando ficar do tamanho desse prédio e não dá certo, Não tá? funcionou, Então não né? é assim, pessoal. Então, mas agora voltando, a hipertrofia, tipo, falando num treino de musculação clássico, óbvio, ele você tá hipertrofiado é uma premissa. Então, a hipertrofia, você ter o músculo, é o primeiro ponto. Agora, como você vai usar esse músculo, aí é questão de, por exemplo, faço um esporte, faço isso, faço aquilo, então aí você direciona para outra coisa. Mas a base da hipertrofia, o que eu falo? Tinha que ser obrigatório desde a escola. Né? Para mim tinha que ter na escola isso daí, aumentar o repertório motor do pessoal, deixar a galera forte, resistente. Para quê? Porque no nosso dia a dia a tendência é cada vez você fazer menos coisas, menos movimentos. Então, a musculação, quando bem direcionada e executada, você tem ganhos no seu dia a dia, na sua vida, magníficos. Coisas que você não conseguia fazer, você consegue depois realizar. Né? Inclusive, isso é a definição, como é que é? De adaptação, de né? adaptação, isso. Perfeito. Então, você não conseguiria realizar um movimento, poxa, não conseguia andar rápido ali a 5 por hora, já estava morrendo. Agora Ou estou não mais conseguir forte. levantar uma caixa sem doer a lombar. Isso, Pô, não você consegue fazer Não isso? conseguia tirar um negócio do chão, porque, essa semana aqui meu aluno falou, putz, eu não estava conseguindo, que ele tem uma oficina de carro, e ele às vezes precisa manobrar, empurrar um carrinho aqui e tal. Não conseguia. Ele falou, cara, não consigo manobrar, não consigo empurrar um carro com ponto morto aqui, cara. Perfeito. Então ele veio buscar isso aqui. Eu falei, não, então tá bom, a gente entendeu a dor e vai trabalhar em cima disso. Então, o treino de hipertrofia, ele é muito mais do que só a parte estética e o bodybuilder. Então o que eu falo pro pessoal, é fazer uma poupança muscular, né? Para você, digamos assim, hipertrofiar ao máximo agora, para quando você vir a ficar mais velho, ter mais idade, que a tendência é você definhar, ficar menorzinho e tal. Você, em vez de ir de uma vez só, ficar muito ruinzão, né? Péssimo, você ir colocando isso passos pequenos, né? De formiguinha. Então você ir retardando esse definhamento que a gente chama. Eu sempre falo definhar porque pô, você vai ficando velhinho, né, cara? Dá dó de ver, né? Poxa, às vezes não mexe.
e vai ficando meio Só travadinho. vai atrofiando, né? Então, eu acho não, tenho certeza. Então, a hipertrofia, ela é uma base, como se fosse a gente fazer a massa do bolo, entendeu? Tem que Então, ter, né? Tem que ter a massa do bolo. Só chegar com aquela meleca no recheio, você não vai querer Não comer faz o bolo. sentido. Então é isso. Então eu vejo como isso. Cara, tem uma observação com base no que você falou que eu achei muito interessante. Esses dias eu tava conversando com um grande profissional, tem um abraço pra ele, César Duran. Ele é enfermeiro, ele cuida de um eu não sei qual que é a função que ele enfermo. exerce o enfermo, né? Função dele. Na Unimed lá, mas o cara é sensacional. E nós estávamos conversando acerca da importância da hipertrofia para indivíduos de maneira geral. E aí a gente conversando, e eu falei para ele o seguinte, né, que esses dias eu estava estudando, e aí eles conseguem associar pessoas que vão para a UTI e uma relação causal entre as que voltam da UTI bem com uma quantidade aumentada de massa muscular. Por quê? Porque a gente sabe que músculo, como você muito bem colocou ali, é como se fosse, você tem substrato energético para quando você oxida, quando ocorre a apoptose, né, que eles chamam, que é quando as fibras elas vão sendo convertidas em aminoácido e se tornando energia, você tem reserva para o teu organismo conseguir trabalhar enquanto você está enfermo. Então, ter massa muscular, inclusive, pode te salvar a vida. Então, não é uma questão estética, é uma questão de vida de verdade. Então, é importante, né, refletir sobre isso. Esse tema é bem legal de trazer, né? Porque você fala numa situação quando o cara já está acometido, né? Já está internado, vamos dizer, já está numa UTI. E aí, esse termo que a gente traz da sarcopenia, que é a perda de massa muscular ao longo da vida, que todos aqueles que envelhecerem vão passar por isso, tem a questão da dinapenia. Esses dias eu estava estudando acerca disso, né? O que é mais importante para um indivíduo idoso? O que é a sarcopenia e a dinapenia? Tá. Você só falou o termo, só para o pessoal entender. Tá. Então, assim, a dinapenia é a perda na capacidade de produção de força. A sarcopenia é a perda de massa muscular. São coisas parecidas, no entanto, diferentes, né? Então, a massa muscular, ela é uma premissa para desenvolver a força, mas ela não é a força propriamente dita. A força muscular é a soma, a interação entre teu sistema nervoso e teu sistema periférico, teu sistema muscular. Então, para eu manifestar força, não basta eu ter só músculo. O meu sistema nervoso, ele precisa recrutar. O professor Cassidori fala acerca do motorista, né? Não adianta você ter uma Ferrari e colocar a tua avó para pilotar. Você tem um motor massa, potente, forte, mas tem um motorista que não consegue extrair tudo do carro. Perfeito. Então, a sarcopenia seria isso, você perder a Ferrari, perdendo capacidade do motor. No entanto, se você consegue treinar o teu motorista, teu sistema nervoso, você consegue extrair, otimizar o máximo daquilo que você tem do carro. Então, são coisas que precisam trabalhar de maneira paralelas, em conjuntas ali, né? Não pode... eu vou voltar só para a hipertrofia e daí vou deixar a questão da força, do desenvolvimento, da coordenação de lado. E por que a gente fala isso? Porque se a sarcopenia é um fato para quem vai envelhecendo, se faz de extrema importância o treinamento de força explosiva e força máxima, certo? Por quê? Vamos dizer lá, eu tenho 5 milhões de fibras, mas o que eu consigo recrutar num determinado movimento é a metade delas. Ou seja, a minha força resultante vai ser de 2 milhões e meio de fibras. Se por outro lado, eu treino o meu sistema nervoso para recrutar agora, ao invés de metade, recrutar 80%, a minha força vai melhorar, certo? Sem ter ganhado massa muscular. Sem ter ganhado massa muscular. Agora, se o indivíduo ele tem somente 2 milhões e meio de fibra de um determinado movimento e ele consegue recrutar 100%, ele vai ter a mesma força resultante daquele indivíduo que tem 5 milhões que consegue recrutar só a metade. Por que é importante salientar isso? Porque um indivíduo idoso, ele tem mais dificuldade de promover hipertrofia e síntese proteica, certo? Porque o sistema endócrino já não trabalha na mesma potência, a alimentação já não é mais a mesma, tem mais dificuldade de comer, tem mais dificuldade de treinar, levantar carga, né? Sobrecargas. Então, a hipertrofia para o idoso já é uma barreira a ser superada, já é difícil. Já é o primeiro ponto. E ao passar dos anos, o idoso ele vai ficando com medo.
ele vai se movimentando mais lento, a velocidade do ciclo de marcha vai diminuindo, e inclusive a velocidade e o comprimento do passo, a velocidade do ciclo de marcha e o comprimento do passo é um fator que está associado diretamente com a expectativa de vida do idoso. Idosos que andam mais lento tendem a morrer antes. Por quê? Sofrem quedas e as quedas levam à morte. Então, essa tendência natural da gente ir se movimentando de maneira lenta, com a falta de estímulos de força explosiva, treinamento explosivo, vai levando o idoso ainda mais para a sarjeta, certo? Certo. E às vezes nós, enquanto profissionais de educação física, e por muito tempo eu fui assim, no começo da graduação, com o idoso tem que ter o cuidado. Óbvio, tem que ter o cuidado. No Pouco entanto, peso, tem que ser lento. a gente fica É o que a gente nessa, faz, né? né? É por uma vezes. linha tênue, né? A gente fica ali, não, tem que ter um cuidado, o idoso não pode se movimentar rápido. Só que se você não dá esse estímulo para ele, ele vai perdendo aquela capacidade de recrutar o pouco de músculo que ele tem. Então, cabe a nós, enquanto profissionais de educação física, dar esses estímulos para os nossos idosos. Não precisa fazer treinamento com barra nas costas e saltar. Não é isso que eu estou falando, um treinamento voltado para atleta. Mas é usar a tua capacidade de criação para adaptar um exercício que ele possa manifestar a força de maneira rápida. Por exemplo, pega uma medicine ball aqui, pede para o idoso levantar o mais rápido possível e arremessar a bola para você. Pronto. Manifestação de força explosiva do tipo isométrica. E, enfim, está estimulando o sistema nervoso, está estimulando a recrutar tudo aquilo que ele tem de massa muscular. E isso vai garantir para ele uma boa coordenação intermuscular e manutenção da massa muscular. Então, vai evitar, pela lei do uso e desuso, né, a lei de Lamarck, a função constrói o órgão constrói a função. Se ele está usando aquele pouco de massa muscular que ele tem, ele vai evitar de perder. Agora, se ele não dá esse estímulo, a tendência é ele ir perdendo cada vez massa muscular. Aí ele sofre uma queda, vai parar na enfermaria, vai ficar na UTI. Qual que é a chance que ele tem de sair? Porque ele já tem dificuldade de ganhar hipertrofia. Então, o treinamento ele tem que promover isso quando a gente fala dessa questão. Para os idosos, em termos de hipertrofia, a grande importância, a grande sacada é essa. Quando você é jovem, construir uma reserva, como o professor Fernando falou, né? Vai fazendo uma reserva de massa muscular, é a tua poupança de saúde. E quando chegar na velhice, você dá estímulos para manter ela. Mas lembrando, não tô falando que, fiquei velho, não vou mais treinar então, porque agora não vale. Sempre, como o doutor Marcelo falou já aqui, não tem idade para você começar. Você vai colher benefício. Perfeito. Perfeito, é isso aí. E, Fernandão, me diz uma coisa, você... Pode falar? Não, manda isso. Não, pode falar. Então é o seguinte, ó. Só complementando, que às vezes o pessoal tem essa dúvida, né? Não, porque eu tô fazendo esse exercício, tô recrutando todos os meus músculos. Tá? Então, pessoal, se você põe um pezinho leve, você não tá recrutando tudo. Então, que nem o professor André falou, você tem que fazer algo máximo, entendeu? Ou pelo menos submáximo ali para você conseguir achar e recrutar de fato esse teu músculo. O termo que a gente usa no treinamento é a intenção máxima, né? Então, por exemplo, eu vou lançar uma bolinha, uma medicine ball de 2 quilos. Eu vou pedir pro aluno arremessar. Se eu falar para ele, arremessa aqui para mim, eu tô a 2 metros, ele vai colocar uma força para arremessar 2 metros. Agora, se eu falar pro aluno, arremessa essa bola o mais na longe lua, que lá. você Você puder. se afasta 10 Você metros, se afasta pede pra ele 10 jogar. metros, pede pra ele jogar. Ele vai dar o máximo dele. E isso, você foca na tarefa e não foca no problema interno do exercício. Né? Tipo, recrute o máximo de fibra muscular. Você não tá falando isso pro teu aluno. Você foca na tarefa. Arremessa essa bola o mais longe que você puder. Automaticamente Ele vai ter que recrutar o máximo de fibra muscular. E isso vai fazer com que ele... Se ele jogar assim, a bola cai aqui. Você Perfeito. tá lá, então... Então essa é a a intenção. questão de usar a criatividade. Você pega a fórmula da força, é simples, né? Pô, a medicine ball pesa 2 quilos. Quanto mais rápido ele acelerar essa bola, mais força ele vai ter que fazer. É massa vezes aceleração. Acelerou mais essa massa, você vai externalizar mais força. Ponto, né? Maior estresse pro sistema nervoso central, maior recrutamento. Agora do Estimulou o sistema nervoso, recrutou as fibras rápidas, evitou de, inclusive, perder de gerar essa desenervação, né? Exatamente. E, Fernando, quais as premissas aí para uma pessoa que está em casa e quer ter um bom treinão de hipertrofia? Treinão de hipertrofia. Ou dito tudo isso, refletimos, compreendemos que é importante, o cara chegou na academia, o que é o alicerce para a hipertrofia de acordo com aquilo que você... Antes da hipertrofia, você tem alguma coisa que você julga mais importante do que ela para anteceder, para ele dar esse primeiro passo? Ou você fala assim, já vai para hipertrofia direto? Como assim? Tipo, sei Entendi lá, também.
por exemplo, assim, o professor Luiz trouxe assim, o que, que ela vai fazer agora? Tá em casa lá, vai começar. Tem algum cuidado antes, esse passo, ou já toca direto, pode fazer Não. o que você vai... O primeiro passo, obviamente, se o cara tá jogado no sofá ali, cara, busca um profissional, faz uma avaliação para ver como é que você tá, e daí você vai partir pro que realmente é mais necessário para você. Então a premissa é fazer uma avaliação. Justo. Obviamente, pega um profissional, faz uma avaliação para ver de fato o que você tem, o que você não tem, o déficit daqui e dali, então, para você saber como que tá o teu corpinho, certo? Mas agora, poxa, já tô um passo à frente, comecei já a treinar, hipertrofia aí pesada, então vamos lá, vamos anotar aqui os alicerces da hipertrofia. Esse é o momento, hein, Então, rapaziada? pessoal, seguinte, pensem que, deixar aqui pra gente falar mais de pertinho. Então, pensem que, assim, a hipertrofia, né, para você ter um bom treino de hipertrofia, você vai ter que cansar o teu músculo, basicamente. Você vai ter que promover aquela ardidinha, vai ter que cansar, né, deixar esse meio ácido ali. Então, tudo isso são premissas, mas assim, vamos elencar. Então, primeiro ponto, você tem que ter uma sobrecarga, né, um peso na barra ali, uma massa que você consiga trabalhar entre 80%, né, 70%, 85%, né, de uma repetição máxima que você consiga, né, uma ação máxima ali. E, né, a gente coloca, por exemplo, em números de repetições para a gente ter um tempo, né, de causar toda aquela ação metabólica dentro do teu músculo que é necessário para a hipertrofia, de aproximar de 30 ali a 50 segundos, um minutinho, tá? A gente coloca entre 8 e 12 repetições, tá bom? Mais que isso o pessoal brinca, né? Daí vira cardio, né? Que o pessoal fala. Então, e realmente é uma brincadeira, mas tem muito sentido. Então, trabalhar com um pezinho legal entre 8 e 12 movimentos, que é onde você vai conseguir causar esse, que eu sempre falo, pessoal, esse TEDEL, essa baguncinha metabólica que o teu músculo precisa para, de fato, né, ter essa síntese, essa sinalização para hipertrofia. Então, primeiro ponto, ter esse trabalhinho entre 8 e 12 movimentos. Segundo ponto é você controlar a fase excêntrica. Então, não deixar se jogar nos movimentos, né? Deixar o peso entrar em queda livre ali. Então, é você ter esse controle do movimento. Por quê? Porque quando você tem essa tensão com esse alongamento, né, por causa da massa, né, por meio desse peso que está na tua mão, por exemplo, tô numa rosca aqui, tô fazendo aqui. Então, você controlar essa descida, essa fase excêntrica ou um agachamento. Então, essa tensão com esse alongamento vai causar aqueles pequenos microtraumas, né, no citoesqueleto, lá na tua fibra. Então, ela vai dar aquele microtrauma. Então, isso é muito importante também, esse estresse mecânico, né, dentro do teu movimento. Mais um ponto, amplitudes elevadas. Também é um baita de um ponto, de um alicerce que você tem para causar, digamos assim, potencializar, como o professor Luizão falou, o seu treino de hipertrofia, né? Aumentar esse estresse mecânico dentro aí, né? Tanto dos músculos, dentro da parte dos componentes ali do seu aparelho locomotor, tá? Mais um ponto importante. O músculo é como se fosse um elastiquinho, né? Então, o que é importante quando você faz um treino bem legal para dar mais uma potencializada ainda? Por exemplo, tá fazendo um agachamento. Lá embaixo, a hora que você tá no final ali da amplitude, no máximo, em vez de você bater e subir, né, usando essa energia elástica que nós chamamos, você dá aquela pausa de 1, 2 segundinhos. Para quê? Para você não ter tanta contribuição elástica, ou seja, para o teu músculo, por si só, não te ajudar a levantar. Porque o que a gente está buscando dentro do treino de hipertrofia? É a fadiga. Então, a gente está buscando cansar. Então, quando você faz isso, você cansa mais. Porque você tem pessoa que vai falar, pô, mas eu faço menos repetições daí. Isso, mas essa é a ideia, entendeu? A ideia é o quê? Você cansar o quanto antes. Foi mais entendeu? efetivo, né? Pra ser A mais ideia, efetivo. na verdade, é você terminar o exercício, não porque você chegou a 12 repetições, mas terminar o exercício porque você não conseguiu completar a próxima Porque você não repetição. consegue fazer a 13ª, né? É, exatamente. Perfeito. Ou a nona, ou a 10ª, enfim, não importa o número de repetições no final das contas, né? Mas o que o professor Fernando trouxe é muito rico, é você focar em fadigar o músculo. A intenção do treino de hipertrofia é fadigar o músculo. Perfeito. Por quê? Isso. A gente foca na tarefa, pega a fichinha lá, A, B, C, D,
3 séries de 8 a 12. Daí você vai lá e foca no número. Se você focar no número... E as pessoas fazem o treino e falam, não, mas esse treino tá tô muito leve. hipertrofiando. Meu irmão, É, que a pessoa esse fala, treino tá músculo, muito fácil. músculo não conta e Vem tal. treinar comigo Ó, aqui, vou deixa eu falar. fazer esse treino aqui com Não você. tem treino fácil. Não Se tem. o cara existe, cara. fizer Não o existe. treino para hipertrofia, não existe treino fácil. Pode ser a fichinha mais simples que tem. Se você focar em fadigar o teu músculo e não em completar as repetições que foi proposta, você vai hipertrofiar. Vai gerar... Fazendo um adendo aqui, né? Parando naquele detalhe que eu tava. Às vezes o pessoal, às vezes até aqui, tem um aluno da outra que fala, não, mas você tem as outras 2 séries. Eu falei, que as outras Irmão, 2 você tem que séries, entregar meu o irmão? máximo em todas. É isso aqui. Você já me paga pra isso, irmão. Eu tô aqui pra te salvar, irmão. Vamos até o limite da honra, entendeu? Então, a ideia, que nem o professor André falou, é justamente isso. A gente coloca entre 8 e 12, mas não é, é 12, terminei. 12, terminei. Aí terminei. Não, 12. cara. Tipo, Tipo, é um número tudo. mágico ali, é 10, entendeu? Eu vou colocar um peso, beleza. E você faz ali, poxa, cheguei pra 6, 7. Poxa, dá pra dar uma aliviada pra gente trabalhar legal. Ou você coloca um peso, fiz 6, 7, mas nos próximos você vai tentar fazer 8. Mas vai tentar ainda fazer assim, 9. né? Se o cara fizer 6, 7 falhando No padrão. pela No padrão. falha muscular, é melhor do que que ele consiga fazer 12 e terminei Sobrou, as 12. entendeu? Sobrou tranquilo. Então é isso, pessoal. É assim, quando a gente fala no treininho básico, por isso que o pessoal hoje quer muito, quero vários exercícios. Falei, cara, eu faço 3 aqui, 3 ali, já não tem mais nada. Esse dia a gente se matou com um supino Cara, ali. 3 exercícios nós não aguentamos treinar Metemos mais. 3 cara. drops Mas aqui. é. Falei, cara, não, Acabou. tem mais 3 coisa. drop também, esse que é o que? Tá louco? Acabou. Entendeu? Acabou, Acabou. Não tinha mais nada. Acabou. E os caras, não, vamos matar. Então, basicamente, entre 8 e 12, amplitudes elevadas. Qual que eu falei por Controle último? na excêntrica. Controle na fase excêntrica, Dissipação tá? de energia elástica. Isso. Aí, o elastiquinho dá aquela pausa nos movimentos. Tenta não embalar. Então, tira por meio da força do músculo. Então, você, digamos, tirou essa contribuição que ele ia te ajudar a subir, você não, vou quase cancelar ela aqui. E você vai ter que subir na força do muque, no feijão mesmo, entendeu? Então, esse detalhe é muito importante. Mais uma aqui. Como o professor Luiz falou, né? A fórmula da força, massa vezes aceleração. Então, na hora que você for subir desse agachamento, coloca a intenção de subir no máximo, com tudo que você puder. Para quê? Para você conseguir, de fato, recrutar todos os músculos que estão envolvidos ali naquele ato. Tá? Então, você conseguir, de fato, ativar aquele músculo. Então, percebam que a gente tem que colocar um peso elevado. Nós temos um número ali médio de repetições para trabalhar, para a gente conseguir causar esse déficit que a gente quer. Nós conseguimos colocar ainda essa pausa no movimento para tirar mais essa contribuição, ou seja, você vai de fato moer o músculo, entendeu? Então essa é a intenção da hipertrofia. Então por isso que às vezes hoje a gente fala, não, qual que é o melhor? Cara, faz um agachamentão desse, com tudo isso aqui em cada repetição. Entendeu? Não faz ali no comecinho. Poxa, coloquei um peso. Vou dar um exemplo, que às vezes que eu faço com o pessoal ali. Coloquei um exemplo. Falar, pessoal, vamos trabalhar com o que der sem energia elástica. Porra, fui ali, fiz 5. Putz, se eu pausar na sexta ali, sujou. Aí você utiliza um pouquinho dessa energia elástica, o bate e sobe, para você conseguir tirar mais umas 3, 4 repetições. Top. Então, são estratégias, né, que você vai utilizando. Sim. Então... Não, pode falar. Então, basicamente, pessoal, nós temos aqui, vamos recapitular com o pessoal? Entre 8 e 12 movimentos, mas entre 8 e 12 movimentos que o professor André falou. Não é do 8 e 12 movimentos terminar aqui, ó, tipo, Carga máxima, não né, fez nenhuma ruguinha, cara. Aí tá me tirando, né, cara? Agora, então, ó, 8 e 12, controlar a fase excêntrica. Sinta, cara, você brigando com o músculo. Poxa, o agachamento. Coloca essa barra lá embaixo, entendeu? Coloca esse peso lá embaixo. Coloca essa barra aqui no peito, entendeu? Então, pensa no movimento, pensa no músculo, que nem o professor André falou. Terceiro, fase concêntrica potente. Coloca o máximo de força, o máximo de energia para o teu sistema nervoso tá assim, caraca, mas precisam recrutar todo mundo para você poder subir esse peso, para você conseguir otimizar. Né? Dá aquela pausinha no final dos movimentos para tirar essa contribuição do teu próprio músculo, que é igual um elastiquinho. Lembrando, estamos falando aqui várias vezes porque é importante, que você vai colher o benefício na hora que você faz uma série dessa, do que você faz aquela sériezinha sem vergonha, guarda o peso, tem mais 3 séries, então
Acho que na última eu dou um gásinho. Pô, só você contou uma série daí, meu irmão. Só deu um gás em uma. Em vez de dar gás em 3, você deu em uma. Você entendeu? Então, coloca em cada repetição, em cada movimento, cada série, na exaustão, no talo. Certo? Então, esses pontos essenciais para quem quer, de fato, ficar monstro, cara. Ei, Fernandão, e um detalhe também para que o pessoal compreenda o quão ricas são essas informações que você acabou de passar. Pense que tudo isso que o Fernandão tá falando não é que ele tirou da cabeça dele ou de maneira simplesmente empírica, que não seria ruim também, visto que ele treina há muito tempo. Mas tudo que ele tá falando é o que existe de mais refinado no que tange a questão relacionada à literatura clássica do treinamento esportivo, que é o que tanto eu quanto meus queridos companheiros, que é o que nós, há alguns anos, a gente vem sistematicamente, ano a ano, se debruçando obstinadamente para compreender tudo que envolve o treinamento esportivo. E aí é o seguinte, você pega Cassidori 2020, treinamento esportivo, tá lá. Pega Platonov, um livro mais antigo, Tratado Geral. É bem pequenininho, 888 páginas. Esse negócio aqui. Tá lá também. Então, pessoal, respeitem essas premissas, que elas com certeza vão mudar a experiência que vocês têm dentro da sala de musculação, tá bom? E em paralelo a isso, eu queria pivotar e fazer uma pergunta para o Andrezão, que é a seguinte. Andrezão, respeitando essas premissas, partindo delas, porque elas vêm primeiro, né? Pensando em um método intensificador, qual que seria o melhor método para essa pessoa fazer, visto que ela tem como objetivo a hipertrofia muscular? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de métodos de treino, primeiro, a gente tem que entender que tem que fazer isso. Primeira coisa, não tem que pensar em nada. Se o cara não está fazendo tudo isso que foi dito aqui, O não método- merece o método. Não Você não é merece o método. digno do método, cara. Não, é verdade. É verdade, a gente- é verdade. Porque assim, o que acontece, pessoal? Quero hipertrofiar. Aí eu não tenho paciência, não sou resiliente, não sou disciplinado, não treino direito, não como direito, mas eu vou para academia. E eu chego lá e eu foco em fazer as 3 de 12, mas não dessa maneira que foi Eu chego lá e quero descrito aqui. encher de peso e daí diminuindo, quero... Exatamente. Quando você busca a hipertrofia por meio de métodos, sem cumprir a premissa, a base, você não vai evoluir, você não vai conseguir sair daquilo. Por quê? Se você não sabe andar, como é que você vai querer correr? Não dá Básico, para fazer perfeito. isso. Não dá para fazer isso. Então, primeira coisa, o método ele tem que merecer você. Não dá para sair fazendo método. E para isso você precisa ter paciência, você precisa entender, você precisa ter uma consciência corporal, você precisa ter um controle do movimento. Porque eu vejo que pessoas fazendo métodos sem nenhum controle do movimento. Você vai estar descendo a barra lá no supino, a barra desce toda movimentando, sem controle nenhum, a barra desce tremendo. Ela que controla você, não, Não é tem você que aquele controla ela, né? controle, né? Como diz o Fernando, colocar a barra no peito. Então precisa ter um controle, você precisa merecer o método. Faço tudo isso. Qual é o melhor método? Não existe. Caraca, Nossa, sério? Pessoal, o que eu vou dizer pra vocês aqui, ó, a chave, aqui é o ouro fino da hipertrofia. Você faz tudo isso, você é um cara evoluído, você é um cara que tem experiência, já treina aí 6, 7 anos a fio na musculação. Parou de evoluir na musculação, na hipertrofia, você precisa controlar o teu volume de treino. O que determina a hipertrofia muscular, que os estudos têm mostrado, é o volume de treino. O que é o volume de treino? É você controlar quantas séries você fez por grupo muscular na semana, de uma forma simples, né? Então, você vai multiplicar lá, por exemplo, se a gente for controlar a quilagem total, né, de uma semana, lá, a carga load que a gente chama, né? Você vai multiplicar o número de séries vezes o número de repetições vezes o número de carga. Uhum. Então, por exemplo, lá, você fez 20 séries para o peitoral. Ou você... Não, vamos dar um exemplo mais básico, né? 20 séries já é uma pessoa bem evoluída, né? O cara já tá pra no frente. supra-sumo, né? 5 Mas vamos dizer séries. lá, você faz 5 séries por semana para o grupo do peitoral. Dessa maneira que o professor Fernando falou. Controle, tudo mais. Você parou de evoluir. Mais importante do que o método é você controlar o volume. Então, se você fez 5 séries para peitoral, você vai tendendo a aumentar ao longo das semanas. Passou 4 semanas, já adaptou, vamos fazer 6 séries? Adaptou, vamos passar para 7 séries? Então, o ouro fino é você o controle do volume. Não existe método que hipertrofia mais que o outro. Saiu uma meta-análise recente,
Fonseca e colaboradores, acho que é de 2023, que comparou métodos avançados de treinamento com método tradicional. Pegou diversos estudos com várias comparações. Pirâmide, drop set, GVT, superset, com método tradicional, rest pause, enfim, vários métodos. Compararam o que causava mais hipertrofia. Uma meta-análise muito boa e eu recomendo. Não houve diferença. Quando analisaram a hipertrofia do grupo que treinava método avançado ou método tradicional, quando equalizava o volume de treino, não houve diferença na hipertrofia. Caraca. Então, o que determina os ganhos de massa muscular e hipertrofia é o volume de treino, não é o método. Perfeito. Para que serve o método? Para dar uma variada, uma estimulada diferente no teu treino. Já tá sacudo de fazer o mesmo treino tradicional, se quer dar uma movimentada, um método vem bem a calhar. Ah, eu tô com pouco tempo para treinar, um método vem bem a calhar. Então vai depender, mas você pode utilizar dos métodos, até porque eu falei, não houve diferença. Então é bom, você pode usar o método, às vezes você enxuga o tempo do treino e para ter os mesmos resultados. Dá o mesmo sapecão Então, ali. se você ganhou tempo para fazer um treino, você já tá ganhando alguma coisa, Perfeito. né? Porque o tempo hoje E é contextual também, né? escasso. Você pega, pô, o cara tava ali, que nem o Voena falou, fino, do fino, domínio pleno, e tá fazendo as reavaliações e não ganha massa muscular. Pô, será que se ele não colocar um GVT ali, um Germany Training ali, será que não vai tirar ele desse platô? Pode ser que sim. Pode ser que Porque sim. o nosso corpo, ele... aí a gente já entra em uma outra seara que é muito interessante, que daí a gente reflete acerca dos componentes da carga. Que isso é um conceito que proveniente do treinamento esportivo. E dentre esses componentes existe um que converge para a reflexão que nós estamos tendo agora, que fala acerca da complexidade coordenativa aumentada de um movimento. Por exemplo, o que é melhor fazer, supino com halteres ou com barra? Se uma pessoa não está fazendo nenhum dos dois, coordenativamente falando, com halteres vai ser mais difícil. Mas se você estava fazendo com halteres há 1 ano, se você for para barra, vai ser mais difícil. Vai ser mais desafiador, Vai porque ser mais o sistema desafiador. nervoso vai ter que se manter a centralização articular para você descer a barra com mais estabilidade, Perfeito. o halter com mais E ele estabilidade. estava preparado pro outro, né? Exatamente. Ou tá só na Então, barra e vai pra é um halter. desafio É. a mais. Então, você elevou o nível do seu treinamento. Perfeito. E esse elevar o nível, essa mudança de estímulo, vai gerar uma desregulação no teu metabolismo que vai, de Você certa vai ter que forma, tua consciência vai ter que melhorar trabalhar mais a tua ali para hipertrofia. recrutar os Exatamente. músculos e você vai cansar mais. Então, o método ele serve para verdade. isso. Para variar o treino, né, para dar um estímulo diferente para você que já é avançado. E seria isso, assim, cara. Não adianta Show a de gente bola. ficar Estendendo muito com estendendo hipertrofia. muito essa porque- questão de falar de métodos e vou comprar o método fulano de tal, o método isso, o método aquele. Não existe, É galera. refletir treinamento, né? É diferente, né? Exatamente. E detalhe, essa informação que o Andrezão falou, ele trouxe a meta-análise, estudou, né, refinadamente, e a gente ministrou e ele elucidou em curso que a gente ministrou na faculdade. Então é uma informação fina, tá, pessoal? Quem tiver interesse, inclusive, a gente manda Sim, com né, certeza. o estudo aí e Show. o pessoal vai atrás, né? Sim. Não, e é isso, pessoal. A questão da hipertrofia, ela é... Vocês vejam, né, pessoal, que a hipertrofia não é só chegar lá e zaza ali, né? Então você tem que ter um... Tudo tem um né, porquê, não é... tem... Poxa, entendo. O pessoal tem gente que vai pelo freestyle só pra, né, dar aquela mexidinha, dar aquela contraída. Tudo bem, tá show de bola. Então, se você busca, de fato, não, quero dar um upgrade aqui no meu A gente setup fala, aqui, né? em excelência, né? Né, Então, então, é sim. o supra-sumo do treinamento aqui. Entendeu? Entregar o Você- melhor. Já tá indo pra academia, faça o melhor, Pô, então. cara, E o que é o melhor? É aquilo que você tem no dia, né? Às vezes não adianta. Vai conseguir treinar todo dia dentro desse padrão, colocando 12 repetições ali dessa maneira. Tem dias que você não vai, teu sistema nervoso está cansado, você não vai conseguir lutar contra grandes resistências. Posso trabalhar com uma resistência menor e um volume de repetições maior? Claro que pode, porque os estudos também mostram, não importa se você faz 20 ou 10 repetições, se o volume for equalizado, a hipertrofia é igual. Na força, tem diferença, mas na hipertrofia não. Então é válido salientar isso, como o nosso tempo se atém à hipertrofia, a gente vai ficar nisso. Dá no mesmo. Professor Luiz, agora trazendo para um contexto da vida mais cotidiana, pessoas empresárias, pessoas que têm um trabalho ali no escritório, vai para academia às vezes, tem caso 1 vez na semana, consegue fazer treino de força. Tem pessoas que vão para academia 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, 7 vezes. Na tua visão, qual é a tua recomendação na questão da distribuição do treino? A, AB, ABC, ABCD. Tá.
qual que, na tua visão, funciona melhor. E até também a questão da distribuição dos grupos musculares. O que combinar com o que você tem feito com seus alunos, o que tem dado resultado. Talvez o que não deu resultado, coisas que você já aplicou e não deu. Tá. Qual que é a tua visão acerca disso? Vou tentar lembrar, né? Mas que se pergunta aí. Não, coisa boa. Não, eu vou Cara, fazer de novo. não, perfeito. A gente vai fazendo uma varredura, assim. No final a gente fecha com chave de ouro. Pessoal, é o seguinte, ó. De maneira breve, pra gente coroar toda essa reflexão e fechar o episódio bem. O que acontece? Vamos dizer que, a depender do que você tem disponível para treinar, se é 7 vezes na semana ou uma, não importa. Vá treinar. Você tem que treinar. Não existe escolha. Então, partindo desse pressuposto que você precisa treinar, então se você, tem até um médico ortopedista que eu gosto muito que ele fala o seguinte, pô, se você gosta muito de pilates, claro, você faça pilates, mas faça musculação. Se você gosta de yoga, faça musculação. Se você gosta de corrida, faça musculação. Então, musculação é inegociável. Partindo desse pressuposto, tem uma máxima que tem a ver com o que nós chamamos de conceito de carga de treinamento. Mas eu vou extrapolar essa informação para refletir acerca do que nós estamos conversando. Que diz o seguinte, ó. Então, quanto menos vezes você treinar na semana, mais músculos você vai ter que treinar no dia, certo? Então, vamos dizer que o cara vai treinar uma vez na semana. Eu tenho um aluno que eu atendo, ele treina às segundas-feiras, ele treina o corpo todo. E treina bem. O cara tem resultado e a gente consegue fazer com que ele evolua. No entanto, quanto mais músculos no trabalho, quanto mais amplo o efeito, menos aprofundado para cada agrupamento muscular. Naturalmente, porque o tempo é limitado e a gente não consegue aprofundar o estímulo. E também a responsividade diante de um estímulo generalizado para o corpo também tende a ser... O cara cansa mais rápido, né, naturalmente. Partindo desse pressuposto também, então, o que é melhor? O legal é que se a pessoa tem disponibilidade, que ela treine mais vezes na semana. Então, de 4 a 6 vezes na semana é padrão ouro, para que ela consiga distribuir os grupamentos musculares e consiga ter um efeito mais aprofundado em cada agrupamento. E aí, então, dito isso, que a pessoa que treina uma vez ou treina 7 vezes na semana, ela vai organizar dessa maneira, o que eu percebo que quando nós falamos em efetividade, não importa quais músculos você vai treinar, se você vai treinar costas e peitoral no mesmo dia, o Arnold Schwarzenegger gostava muito de fazer assim, ou se vai ser o clássico que todo mundo faz, que inclusive eu faço também, que é maravilhoso, costas e bíceps no dia, peitoral e tríceps, que são músculos que trabalham em conformidade para um mesmo movimento, a gente consegue fazer de toda e qualquer forma, e não obstante, o que é interessante? É alternar à medida em que o tempo passa. Então, se você fazia de uma maneira, à medida em que o tempo passa, vá alternando para que você consiga ter essa, vamos dizer assim, alternância dos estímulos para que você, de fato, possa não entrar num platô e que, eventualmente, com o passar do tempo, que você vá perdendo efeito, né? Que se você continua fazendo a mesma coisa, o corpo ele vai dando um jeito de gastar cada vez menos energia. Vai ficando bom naquilo. Vai ficando bom naquilo, vai poupando energia e você vai perdendo músculo. Então, de qualquer maneira, não importam os músculos, qual que é a sequência, você precisa ir alternando a sequência dos exercícios, quais grupamentos musculares você enfatiza, que você prioriza no começo e que você, por vezes, finaliza a sessão de treino. Existem basicamente 2 reflexões que eu acho interessantes aqui para hipertrofia e que podem vir a impactar no seu dia a dia, que é, por exemplo, o pessoal por vezes reflete, eu coloco os monoarticulares antes ou os monoarticulares por último. Os dois são ótimos. Primeiro, colocando os monoarticulares por primeiro e depois os multi, é o que eles chamam de pré-exaustão. Então, quero enfatizar peitoral. Vou lá no voador, fadigo muito o peitoral, vou pro supino, ele já está pré-exaurido, fadigado, pré-estimulado, você consegue dar um enfoque maior e terminar de cansá-lo com os outros sinergistas que vão auxiliar nesse movimento. De outra forma, também a mesma coisa. Treinou, fez puxada, fez remada para costas, termina com um pullover lá, com um pull down para terminar de exaurir aquela musculatura. Beleza? Acho que seria mais ou menos isso. E questão de distribuição, assim. Se eu treino uma vez a semana, faço full body. Full body. Se eu treino 2 vezes na semana, faço AB, ABC, como é que você orienta nessa questão da divisão da sessão de treinamento? Assim? Isso é muito contextual, né? Creio que se a pessoa vai treinar 2 vezes na semana, que ela divida, né? Porque
2 vezes na semana não vale a pena ela fazer full body 2 vezes na semana, visto que se a gente conseguir fragmentar e vamos dizer assim, aprofundar o estímulo, pode ser que ela tenha efeitos positivos. De outra maneira, se ela vai treinar 2 vezes na semana e esses dias estão muito distantes um do outro, pode ser que aí encaixe um full body. Eu acho que isso é muito contextual, né? Cada pessoa vai ter... Depende do indivíduo. É isso. Às vezes ele, não, meu foco é tal. Eu normalmente quando eu treino assim, alunos que treinam 2 vezes na semana, normalmente eu divido puxa e empurra, né? Por padrão de movimento. Porque às vezes você trabalha o mesmo músculo, só que num padrão de movimento diferente, né? Às vezes pode estar puxando, às vezes está empurrando. Então, gosto de fazer essa divisão. E até pela monotonia, né, do treino, você fazer... O cara treina 2 vezes na semana, você faz o mesmo treino... não vale a pena, né? Não é tão interessante, botar outros né? exercícios, É bom ter aumentar o outro repertório. estímulo, né? Eu concordo. É isso, cara. Não, mas é Show de bola. 100%. Algo mais a declarar sobre a hipertrofia? Nada a declarar. Então Pessoal é que quer isso. saber mais coisa é curso A Força no Esporte, tá? Vamos galera, deixar o link na Isso descrição. aí. Se você é profissional de educação física, quer se aprofundar no treinamento de força, hoje a gente falou sobre hipertrofia, mas a força vai muito além disso, né? Quando a gente fala de força, dá um podcast aí de 4, 5 horas facinho de falar, para falar sobre isso. São muitas coisas que têm a ser discutidas e sobre hipertrofia a gente trouxe aqui as dúvidas mais comuns que a gente tem ouvido dos nossos alunos ao longo dos anos que a gente trabalha. Então é isso. Se você tem algum tema que você quer que a gente trate aqui, que a gente traga para a mesa, mesmo que a gente não tenha conhecimento desse assunto, a gente vai buscar um profissional que tenha para debater isso de uma maneira que possa esclarecer e cada vez mais te ajudar a evoluir na sua saúde, na sua performance. E é isso, né? Antes de mais nada, agradecendo, né, nossos patrocinadores, Go Coffee, Página 1 Digital, Primor Comunicação. E é isso, galera. Muito obrigado se você ficou até aqui. Não deixe de seguir, curtir, compartilhar, enviar para os seus amigos e bora treinar. Valeu? Tchau. Um abraço.